Então, olá pessoal, mais uma semana. Hoje nós vamos falar do primeiro capítulo da primeira parte. O livro dos Espíritos é dividido em partes, né? E essa primeira parte é as causas primárias. Então, pensem qual foi a primeira pergunta que Kardec formulou aos espíritos, né? Essa pergunta é: o que é Deus? Vejam bem, não foi quem é o que é. E os espíritos responderam assim: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então a gente sabe tão pouco de Deus, né? Porque os espíritos nos dizem que nós podemos reconhecer a grandeza de Deus olhando as obras deles, né? Olhando tudo que ele fez, que está sempre produzindo, a perfeição dos planetas, das órbitas, da biologia do nosso corpo, né? Então a gente analisando toda a obra do artista, a gente percebe que é um grande artista. E isso é importantíssimo para que a gente consiga formular uma ideia de Deus, né? Muito vaga, porque segundo os espíritos nós ainda não temos lá muita capacidade de entender Deus, mas a gente já consegue saber algumas coisinhas, e é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos pensar um pouquinho sobre a importância de ter Deus na nossa vida, e é por isso que a gente trouxe uma experiência. Então vamos revisar aqui a nossa experiência. Nós somos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes. Então a gente não tem maldade e a gente está aprendendo a ser bom. Mas a gente deixa se contaminar pelas coisas ruins do mundo, que não são poucas, né? A violência, o ódio, as drogas, a maledicência. E aí a gente vai ficando cheio de marcas, cheio de rancores. E muitas vezes se a gente não tem fé, essas coisas vão tomando conta da nossa vida, da nossa existência. Vão nos tornando pessoas tristes, pessoas sem esperança. E se a gente não tiver Deus na nossa vida, a gente vai escurecendo. Mas quando a gente começa a ter fé, a acreditar em Deus, a rezar, a estudar sobre o espiritismo, aquele mal vai se desfazendo, não vai encontrando mais espaço na gente. Então, com o tempo, a gente se torna forte para lutar contra todas essas dificuldades do nosso dia a dia. E é para isso que nós estamos aqui na evangelização, para aprender como nos melhorar, como manter a nossa fé e como conseguir sentir a presença de Deus. Mas atenção, não vamos confundir Deus com esse cara aqui. Esse é Jesus, nosso irmão mais velho. Ele estava presente lá na formação da Terra, tem nos auxiliado desde então, né, o governador do nosso planeta. E encarnou, né, em uma situação especial para que pudesse auxiliar na evolução também do nosso planeta. Mas ele é um espírito, como todos nós, e é o nosso modelo e guia de como a gente deve evoluir, como que a gente deve fazer para chegar no nível de Jesus. Então Jesus é o irmão mais velho, um espírito. Todos os espíritos foram criados por Deus. E isso vai nos auxiliar na nossa caminhada enquanto espíritos buscando evolução. A gente usa Jesus como nosso modelo e guia, mas a gente sabe que acima dele existe um ser superior. Tá certo? O que a gente tem condições de entender de Deus? Pouca coisa.
E o que os Espíritos nos dizem, né? Alguns atributos que a gente costuma associar a Deus para que a gente possa ter uma base, né? E consiga entender um pouquinho de quão superior Deus é, né? Então, vamos ver algumas coisinhas aí que aqui passam a nos ajudar, né? Se Deus é a inteligência suprema, é o ser mais inteligente de todo o universo, e se ele é a causa primária, ou seja, o que ocasionou todas as coisas, tudo que há no universo foi criação de Deus. Se as leis de Deus que regem o universo são perfeitas, porque ele, sendo um ser perfeito, vai criar leis perfeitas que não precisam ser modificadas. Sendo assim, elas vão ser sempre as mesmas que vão reger todos os mundos, né, para o progresso. Se Deus é justo, se Deus é soberanamente bom e justo, óbvio que não seria nada a ver com Deus a gente ter uma única existência, uns sendo bons, outros sendo ruins, uns tendo condições de aprender e se melhorar, outros não, outros com dinheiro, outros não, outros pobres, outros ricos. Não me pareceria muito justo. Mas se a gente pensar na reencarnação, aí sim a gente consegue ver a justiça divina, né? Deus é eterno, não teve início, não teve fim, né? Por mais que a gente tente remontar um passado longínquo, os espíritos nos dizem: bem, o louco é quem acha que tem a resposta, né? Que os cálculos que a gente faz não são lá essas coisas. Deus é imutável, porque se ele é perfeito, se ele é imaterial, ele não precisa mudar, ele não vai mudar, né? Se ele fosse material, né? Aí então ele teria sujeito às leis da matéria e estaria se modificando assim como nós fazemos. Mas como ele é imaterial, né? Não possui matéria, ele é imutável também. Deus é único, só existe ele soberanamente, Deus. Deus é todo poderoso. Se existissem outros deuses, ele não ia ser único nem todo poderoso, ia ter alguém que disputaria o poder com ele. Vamos parar para pensar. Se um dia eu conseguisse ser tão inteligente, tão soberanamente bom e justo, tão maravilhoso quanto Deus, nós então seríamos todos deuses? E não é por aí. Então a gente tem uma capacidade relativa, né? Ou seja, nós vamos chegar até um certo ponto. Nível Jesus. Tá ótimo. Então, assim, ó, eu vou deixar pra vocês, então, 2 videozinhos para as crianças, tá? Pra poder acompanhar melhor, entender um pouquinho melhor. E um joguinho da memória, pra gente pensar. Quem criou? O homem ou Deus? Vamos ver um pouquinho do joguinho? Quem criou? Joguinho da memória. Pode ser jogado várias vezes, né, pelas crianças, com auxílio do adulto, para estimular quem criou aquelas coisas ali, se foi Deus ou se foi o homem, né? Então vamos lá, já foi muito bem, vocês podem ver. Então quem criou a árvore, né? Todos os seres vivos é criação de Deus. Um passarinho. Ixi, gente, eu sou ótima nisso. Quem criou o homem e a mulher? Deus. Passarinho, eu sei onde é que tá. Quem criou os pássaros, os animais? Deus. Eita, de novo eu fui na televisão. Quem criou o carro? O homem. É uma criação humana, obviamente, baseada em coisas que a gente vê na espiritualidade, né? Mas é uma criação humana. O celular, criação do homem, né? Já que não temos a capacidade mediúnica de conversar pelo pensamento, a gente precisa do aparelhinho ainda.
E a TV também, invenção humana, já que também não tem essa capacidade mental, né? De fazer algo melhor. Vamos jogar novamente, que deve ter mais itens, né? Como no novo jogo. Ixi, os mesmos. Aqui o sol. A praia. A TV que a gente já tinha visto. A praia, que é toda a natureza e a criação de Deus. E a gente olha essa perfeição. Vai dizer que não tem, o artista não é perfeito para fazer essa obra-prima, né? O sol, nosso pequeno sol, que a gente sabe que existem tantas outras estrelas muito maior do que ele, né? Mas que nos aquece, nos dá vida e irradia energia para nós. Criação de quem? De Deus. E aí aqui a gente tem o ser humano que já saiu, né? O peixinho, né? Com os animais que a gente já viu. O passarinho e o ser humano. Então esse joguinho para as crianças, né? Para os nossos pequenininhos poderem praticar junto com o papai, com a mamãe, né? O que Deus criou, o que foi os homens que criaram, mostrando sempre a grandeza da obra divina, tanta coisa perfeita, né? E a gente faz parte desse processo e a gente tem a agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de termos um Deus bom, um Deus justo, que diferente do que pregavam na antiguidade, um Deus mau, que punia, que é onde as pessoas que erravam iam para o inferno e deu, as pessoas que iam, que fizessem o bem iam para o céu e deu. Não, nós sabemos que nós temos um processo evolutivo que quanto mais evoluídos nós formos, melhor vai ser o nosso local de habitação, né? E mais felizes nós vamos nos sentir. E isso faz toda a diferença na nossa vida, tá certo? Então, nós vamos continuar estudando um pouquinho sobre a criação, as obras de Deus nos próximos capítulos. Fique com Deus, até a próxima semana.